de agir, né? Quando eu falo em capacidade, não é a falta de capacidade no sentido técnico, mas é a impossibilidade de conseguir agir. Limitações. As limitações, realmente. A gente vê, e eu vejo aqui até no próprio INEA, né, que eu estou entrando mais em contato, que não temos técnicos suficientes para analisar isso, e aí a gente fica com o Estado não conseguindo atender, o comitê com essa ânsia, essa necessidade, mas não tendo muito como agir nesse sentido, e a própria entidade delegatária, que é onde eu estou, com essa lacuna. Então a gente tem que executar o que o comitê, o anseio do comitê, a incapacidade de executar também. E aí até trago aqui para todos à luz de um projeto do qual, antes de eu entrar aqui no Rio de Janeiro, eu atuava lá em São Paulo, né? Que é o auxílio, né, a contratação de funcionários para serem alocados nesses órgãos outorgantes. Então, a gente está até caminhando dentro do comitê, foi aprovado na CETIG, agora vai passar para a plenária na semana que vem, um projeto justamente para tentar sanar isso, porque a gente tem dificuldade no cadastro, a gente tem dificuldade nessa outorga. Então, se o Estado não está conseguindo, como que o comitê pode apoiar nesse sentido? Então, é algo que a gente está fazendo, vocês falaram, até fiquei com vontade de ter essa troca para ver, que a gente está avançando bastante com esse projeto, que envolve o cadastro, a outorga e a ampliação da cobrança, que no fim a gente quer essa ampliação, e eu vejo a diferença, só para encerrar, vejo a diferença nessa quantidade, né, que o DAE já atua há muitos anos, né, nesse sentido, e a diferença do número de outorgas, né? Primeiro que, sei lá, são 300 outorgas em análise, né? E 100 implementadas, e aí quando a gente chega no autodeclaratório que aconteceu no Estado de São Paulo com o DAE, iniciou com mais de 1000. Então, claro que o Estado de São Paulo é muito maior, né? E a política foi a pioneira no país, mas eu trago isso à luz, né, para a gente ter em menção essa necessidade. Então, se o Estado está num estado muito mínimo, né, e não consegue atender, como que a gente vai se apoiar para que o interesse de todos, esse cadastro e essa ampliação do outorga e essa regularização de todos os usuários, né? Além da questão técnica, né, e o que você complementou, o que a gente falou, isso está dentro, inclusive, de umas das dimensões que a gente atua ali no monitoramento da governança, que são as capacidades estatais. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, além disso, quer dizer, para tratar de uma questão que eu acho que o instrumento em si a gente discute muito pouco ele, de utilizá-lo como mecanismo. Por exemplo, eu já encontrei, às vezes, em debate, por exemplo, com empresas de abastecimento, falando de programas, por exemplo, como programas de pagamento por serviços ambientais, que estimula a manutenção da floresta. E às vezes você ouvia do dono da empresa, de quem estava à frente, o gerente, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já ouvi isso. O que eu tenho a ver com isso? Como assim o que eu tenho a ver com isso? O seu principal insumo não é água? Se você tem água em quantidade, você vai ter muito menor custo de investir para despoluir a água, para tornar a água potável. Você vai gastar menos substância. Então, se você investir no território, na manutenção da floresta, de APP, etc., né, você vai ser melhor para você. Mas é isso, hoje está mudando, né, felizmente, mas já encontrei, né, dono, gerente da empresa de abastecimento dizendo isso. Não tem que aportar recurso para PSA, Programa de Pagamento dos Serviços Ambientais. Eu vou terminar essa parte do cenário e vou entrar na parte do nosso dia, porque a parte da tarde vai vir a Jaqueline e vai chegar, aí vai ser a menina que vai vir falar? Provavelmente a Tainá, que ainda está entrando. Então vai vir a Tainá, que é do CBH Macaé, né, que aderiram, e nós vamos ter 2 depoimentos gravados por vídeo de uma representante do comitê do Tietê Jacaré
lá do CBH Litoral Norte da Paraíba, a Mirella, que inclusive gravou lá de Portugal, que ela está lá fazendo um pós-doc. Mas vou terminar aqui primeiro. Aqui entra aquela história do território, né? Vocês devem, com certeza, viram esse resultado aqui do mapa de biomas. O Brasil perdeu 15,7% da superfície de água. Isso tem a ver com o desmatamento que aconteceu não só no bioma amazônico, mas em todos os biomas brasileiros, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa. Então a gente perdeu, quer dizer, está acumulando menos água. Né? O ciclo da água ele vai continuar, né? As chuvas vão continuar, só que a gente precisa ter o nosso serviço ambiental da natureza, né, mantido. Quer dizer, e qual é o grande papel das florestas no manejo e uso do solo? É fazer com que a água infiltre no solo, porque é essa água que vai garantir um período seco, por exemplo, uma regularidade de quantidade de água. O período seco sempre virá, e como a gente está vendo, né, o Ricardo já nos colocou mais ainda a par, né, vão aumentar os períodos secos. O tempo de seca vai ser maior em algumas partes do país. Então a gente precisa armazenar. E aqui entra uma questão muito importante também, né? Porque o Brasil às vezes é assim, é do 8 para o 80. Aí a pessoa já pensa em obras de infraestrutura simples, quer ficar construindo barragens para armazenar água. Mas se você também constrói barragem e não planta não adianta nada, porque essa barragem também não vai, né? E na realidade também é aquela história, você tem que combinar. Provavelmente é um mosaico de ações, não é uma coisa só, não é só barragem, não é só. Quer dizer, e aí você entra às vezes nesse debate, muita gente diz, vamos fazer barragens para garantir segurança hídrica. É complicado, tem que refletir, inclusive de bacia para bacia, né? As situações são diferentes. Também, né, conflitos pelo uso da água aumentando no Brasil, e a tendência é que aumentem mais. Né? Vocês sabem, né, se não sabem, é importante, mas tem um PL desse governo federal atual que foi colocado no Congresso, 45, 46, ele destrói com a nossa política nacional de recursos hídricos, põe para baixo a nossa política, e ele, quando a gente está falando de outorga aqui, por exemplo, ele está abrindo a possibilidade de criar a tal da cessão onerosa pelo uso da água, que é exatamente o cara que pede uma outorga de 10 litros por segundo, se ele usa 5, ele é que vai negociar os outros 5. Quer dizer, a água, e aí ele fere completamente a Constituição brasileira, porque a água é um bem público. E sendo um bem público, a água não é nem do Estado, não é nem do poder público. O poder público, como você disse, mas alguém disse aqui, ele faz a gestão, mas ele não é dono da água. Então, aí, nesse caso, o cara passa a ser o dono da água, porque ele que vai negociar os outros 5 litros. Pra vocês terem uma ideia, a gente está falando aí é dados, né? O São Francisco fez um estudo na cara do São Francisco, na parte alta, encontrou 200% de usuários não cadastrados, comparando com os que estavam cadastrados, né, na outorga. Por isso que é muito importante esse instrumento, quer dizer, como é que... E aí, porque de repente chega numa situação dessa. Aliás, até essa coisa que você está falando do Ministério Público, o Ministério Público fez isso também, eu estava exatamente nesse momento, estava lá na bacia do Alto Paraguai, em Tangará da Serra, o município chove 1.500 milímetros por ano, 1.200, 1.500, é muita chuva. No entanto, aliás, esse ano de novo a população teve que ir atrás de caminhão-pipa para abastecer as casas. Mas lá tem 2 frigoríficos, em 2012, final de 2012, o Ministério Público também pediu para cancelar, parar com a outorga dos 2 frigoríficos. O que ia acontecer? 3.000 trabalhadores iam para a rua. Né? Então essa questão precisa ser muito bem trabalhada,
o setor econômico precisa cada vez mais estar atento, porque é evidente que isso pode... quer dizer, é a melhor situação dos mundos, né? Não é a melhor situação do mundo. Não é isso que deve se chegar, mas se a gestão não consegue acompanhar a situação, né? Não tem governança, não tem estrutura, né? Mas aí quando faz uma crítica muito grande ao Poder Judiciário, seja o MP, seja os próprios juízes, é nesse ponto. A gente tem essa realidade da sentença judicial, dada lá na região da Bacia. Por outro lado, a gente tem um TAC feito pelo Ministério Público Estadual de cerca de 60 milhões para a construção de um parque estadual. Não que parques não sejam importantes, mas dentro de uma hierarquia de atividades que o Estado precisa para fazer uma gestão melhor de recursos hídricos, um parque estadual não é, na minha opinião, como técnica, prioridade. Né? A prioridade seria a estruturação da Secretaria de Meio Ambiente para que possamos, então, fazer uma gestão. E aí, quem sabe, com recursos do próprio FER, fazer o parque estadual. Agora, você ter um TAC, você está entendendo? Então, eu acho assim, não sou contra assim, a sentença judicial, porque, de certa forma, impulsionou algumas coisas, inclusive a gente conseguiu o recurso para o plano, mas, por outro lado, a gente está tem muita gente sendo prejudicada porque não consegue desenvolver suas atividades, principalmente os pequenos produtores, que são os mais afetados. É um grande debate, né? Mas é isso mesmo, tem muita... esse foi mais recente agora, por exemplo, do aumento das áreas urbanizadas, né? nas cidades, né? Perda de APP, de áreas de preservação, mata ciliar, etc. Né? Inclusive isso em todos os biomas. Perdas de formações naturais. Quer dizer, aí a gente pensa, né? Por isso a questão da segurança hídrica. E a segurança hídrica em regiões metropolitanas, a gente não está falando só de escassez, a gente está falando também da questão das enchentes, das cheias. Ou das secas. Né? Porque é a mesma causa, o desmatamento causa problemas de escassez e o desmatamento também causa enchentes. Né? Você pega os dados do SNIS, 80% da cidade de Belo Horizonte está com os rios canalizados de forma aberta e fechada. São Paulo é a mesma coisa, na capital. Aí, os 100% da cidade impermeabilizada. Quer dizer, essa chuva vem, não tem como infiltrar. Quer dizer, por isso a importância, inclusive, de pensar cidades verdes, cidades com parques. Quer dizer, você tem várias técnicas aí que você pode implementar. Então, é fundamental pensar isso para garantir segurança hídrica. Agora, ao mesmo tempo, tem que ter governança. E aqui, né, dados dos próprios municípios do Brasil, todos pintados de cheias e de secas, secas e cheias. Né? Vejam que praticamente todas as regiões você tem secas e você também tem cheias. E aí, se você pensa que temos 5.500 né, municípios, quantos municípios têm estrutura, né, para enfrentar esse desafio quando tem outros? Né? Tem outros desafios além desses. Né? Aí, por exemplo, isso até que eu te perguntei, né, porque me parece que, e aí a gente tem um desafio de governança na gestão, que é a participação dos municípios nos comitês de bacia. Isso varia muito. Na realidade, varia para pouca participação dos municípios. Me parece que os municípios enxergarem que o comitê de bacia é um grande espaço para ele, inclusive, se consorciar. Não é um consórcio, mas ele está se consorciando com outros parceiros para atuar na bacia. Né? Inclusive para resolver alguns desafios que eles têm dentro do município que na estrutura municipal ele não vai encontrar. Não vai encontrar. Né? Mas você tem, assim, às vezes o prefeito coloca na representação do município uma pessoa que não tem poder nenhum de decisão. Né? Não consegue tomar nenhuma decisão para poder atuar na bacia, no comitê.
Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo que também tem uns que... Ah, não, a gestão de água eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho obrigatoriedade. Então, mas assim, infelizmente, tu está falando assim da participação dos municípios. Mas eu vejo que quando vai concorrer algum edital, aparece todos os municípios que nunca foi nas reuniões. Verdade. Aí dessa vez agora foi legal que foi feito por pontuação. O município que mais participou, o município mais atuante. Porque era assim, era surreal. Tinha município que realmente teve a última edital que teve, o município nunca foi na reunião nos últimos 12 meses e ele conseguiu, porque ele tinha o projeto, ele tinha o RGI, ele tinha. Entendeu? Então assim, é bem complicado. Eu faço de tudo para estar presente, não é sempre que eu consigo, mas estou atuante sim no comitê. Você perguntou, alguém falou sobre, às vezes o comitê não tem a quantidade de outorga que está ali enquadrado. O comitê que apoia, eu vou puxar a sardinha, a gente tem 2.135 outorgas cadastradas, é um número baixíssimo pela quantidade de territorial que o comitê abrange, né? Mas assim, eu vejo que ele sempre está preocupado, nós estamos sempre preocupados em ver esses dados, em brigar com o INEA, porque eu falo que é até uma briga com o INEA, porque fica lá sempre cobrando, porque tem outorga que leva mais de 10 anos para sair, até que sai, a empresa já funcionou, já gastou água, já enviou seu efluente para o rio, porque não para. Infelizmente, você dá entrada na licença, a empresa continua trabalhando, vai sem licença, vai sem outorga e vai empurrando. E como ela disse, o quadro de equipe é muito pouco para fiscalizar essa quantidade de empresas que temos. Porque outorga também não é só de empresa, né? Tem muito produtor rural que precisa de outorga. Pode falar. Nos novos editais lá no Paraná do Sul, Paulista, o Comitê aprovou uma deliberação no qual, para o município acessar recursos na cobrança dos projetos, ele lá tem uma pontuação para a presença dele nas reuniões do comitê. Mas isso foi feito nesse último edital agora para fazer projeto. Entendeu? Então, assim, todo instrumento ele é mutável, né? Ele sofre transformação. Então, devido a várias coisas que ocorreram, nós incluímos isso lá dentro do edital. Entendeu? Porque, ou seja, inclusive está na lei, né? O Estatuto da Cidade é bem claro, tem um artigo lá que diz que os planos diretores, né? Ele tem que estar em consonância junto com os planos de bacia. Está na lei. Está dentro do Estatuto da Cidade. Só que, ou seja, está lá, então o que acontece? Aí você começa a criar outros instrumentos para que isso comece a ser efetivado. Né? Por obrigação legal, o gestor público ele tem que cumprir. Se está na lei, por obrigação legal, ele tem que cumprir. Hein, Ângelo? Aí é uma luta que a gente começou a fazer também, a exemplo das posições que o Brasil toma de ser signatário de algumas agendas da ONU, e ao ser signatário, ele faz um decreto-lei ou uma lei firmando aquela situação de signatário. Eu também defendo que os municípios e os estados precisam ser signatários dos planos de bacias, né? Então, tem muito prefeito que nem sabe que existe plano de bacia. Então, se a gente defendeu isso em todos os comitês agora que a gente participa, no sentido de que esses planos fossem enviados aos prefeitos e às câmaras de vereadores, recomendando que eles fizessem uma lei ou um decreto, né? Que se for prefeito decreto, se for pela Câmara de Vereadores, uma lei do município ser signatário do plano. Que aí todos os demais planos, nesse sentido, vão conversar com o plano de bacia. Plano de educação, plano de saneamento básico, todos os demais planos, plano da cidade, vai conversar com o plano de bacia. Tenho dito. A gente vai falar mais sobre isso porque
tem muito a ver com a questão da governança e da dimensão dos instrumentos de gestão, porque quando o Elias trouxe ali que o plano de bacia tem que, quer dizer, o plano de diretor tem que estar integrado na bacia hidrográfica, ao mesmo tempo também o plano de bacia tem que analisar os planos diretores. Mas o plano diretor só é obrigado para cidade acima de 20 mil. Ainda tem isso, ainda tem isso. Mas, de qualquer forma, muitas vezes a gente não vê, quer dizer, quantos planos de bacias de fato conseguem fazer essa articulação com o plano diretor. Então, assim, tem algumas coisas que tem que, talvez, é muita ideia, a ideia é muito interessante, mas ao mesmo tempo tem que ver se é factível e de outro lado também, de qualquer forma, como está na lei, a gente precisa tentar enxergar se isso está acontecendo. O Piabanha conseguiu um convênio da Câmara de Vereadores com o comitê. Isso foi um ganho também muito significativo, né? Então vale a pena aqui retrazer essa experiência. Bem, a gente vai entrar aqui agora para a gente poder chegar na parte da tarde. Aí eu vou pedir até um pouquinho mais de paciência agora, que agora eu vou falar um pouquinho mais, mas na hora que vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar, para a gente trocar. Mas é só para poder, quando chegar a fala da Jaqueline e da Tainá, né, vocês entenderem, ajudar vocês a entenderem como que ele está se fazendo o protocolo. Mas a gente não tem como falar, eu na verdade até falo mais antes da própria Lei 9433, né, porque a gente teve outros dois modelos de gestão no Brasil. Esse modelo agora, né, a partir da Constituição de 88, que a gente tem esse modelo de gestão descentralizada e participativa, que é a Constituição de 88 que traz o avanço da democracia no Brasil, a importância da democracia, né, para a gente ter, e ela que abre para a gente ter uma política nacional de recursos hídricos. E aí vem a Lei 9433, né, em 97, e ela, aqui na Constituição, aqui a Constituição fala, instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga. Aí vem a Lei 9433, que cria o que a gente chama de um modelo sistêmico, né? Eu diria que a gente está em busca disso, né? Não quer dizer que... Mas ele abre... se a gente lê a Lei 9433, é claro que não é à toa que a gente está trabalhando com governança e enxergou a governança como uma das lacunas que dificultam que a gente tenha mais resultado. É claro que para isso, por isso que é importante monitorar, porque são muito diferentes a realidade dos comitês no Brasil. No Rio de Janeiro, a diferença é gritante, por exemplo, para a região norte, para a região centro-oeste, não tem cobrança pelo uso da água. Só 6 estados brasileiros têm cobrança pelo uso da água, né, para a gente ter uma ideia. Como é que você garante funcionamento do comitê se não tem recurso financeiro? Às vezes o comitê consegue fazer um recurso para elaborar o plano, mas não consegue para implementar. Aí quando ele consegue para implementar, depois de um tempo, o plano já está defasado, aí ele tem que utilizar o dinheiro para atualizar o plano, né? Então, esse olhar nacional é fundamental para a gente, e é claro que a troca de experiência, por isso que estimula bastante isso aqui, porque isso ajuda, né? O cara no Pará está com uma situação lá, de repente alguém fala aqui no Rio, isso acontece e isso traz, né, ajuda, além de vocês também se conhecerem mais, nos conhecerem mais. Mas o modelo, ele traz essa possibilidade, né? Se antes os dois modelos anteriores do Brasil de gestão era centrado no poder público. Não havia participação social. Não havia participação.
Agora, questão para a gente refletir, né? Será que o fato de estar na lei, gestão descentralizada e participativa, já significa essa descentralização do poder? Né? Cultura nossa é muito arraigada a essa cultura da centralização. Não é à toa que muitas vezes a gente tem dificuldade de informação. Né? E muitas vezes não é por causa do técnico, não é a vontade do técnico, às vezes é a vontade, né, lá de cima. Manter o estado forte. O gestor, o técnico, às vezes, né, como ele disse, às vezes fica numa situação difícil, porque é isso. Tem um governante ali que ele não quer, ele não libera, não quer que libere a informação, e aí é difícil. Essa cultura nossa, por isso que eu falo que nesse caminho todo que a gente tem já de 25 anos de lei, algumas pessoas já, assim, não estou cansado, não dá certo. Não é assim. A gente, mesmo estando escrito, gestão descentralizada e participativa, nós temos que conquistar essa gestão descentralizada e participativa. E custa tempo, custa investimento de pensar, né, por exemplo, o Comitê dos Sinos, pensar em coisas assim que possam trazer a sociedade para dentro do comitê. Por exemplo, que às vezes a gente fica, eu costumo dizer, nós de águas às vezes ficamos muito isolados, a gente, né, fica invisibilizado pelos outros setores. A gente precisa se comunicar mais. A gente precisa, não é só esperar que o outro venha. É igual esse negócio, o plano diretor, né, o plano diretor tem que fazer a bacia hidrográfica. Mas o plano de bacia tem que olhar o plano diretor. Aí o cara fica esperando o quê? Nós temos que, o setor de recursos hídricos tem que se comunicar mais, fazer com que as coisas se integrem. Porque, de fato, no dia a dia, no cotidiano, elas estão integradas, por mal ou por bem. Para impactar positivamente às vezes, mas na maioria das vezes é impactar negativamente. Então nós temos que construir isso, né? E mais doido é que muitas vezes são os mesmos atores que estão nos conselhos municipais de meio ambiente, no comitê de bacia, representando a sociedade civil, e nem assim se consegue fazer uma integração dessas duas políticas. É muito doido, porque você vai, cara. Então, você vê o mesmo cara que está lá no conselho consultivo do parque, no conselho de meio ambiente do município validando o plano diretor e no comitê de bacia. E nem assim se consegue buscar essa integração. É muito difícil mesmo. E eu estava falando dos sinos porque a gente precisa trazer à sociedade. Os sinos, por exemplo, tinham esses programas de habitação que estavam levando as pessoas a Caixa Econômica autorizando instalação de casas em áreas de várzea, né? Em áreas que na época está cheia inunda naturalmente. E aí eles fizeram um estudo mostrando isso. Aí as audiências no comitê de bacia tinham 5.000, 10.000 pessoas. Por causa disso, quer dizer, também a gente tem que olhar o que aflige a sociedade na bacia, né? Para trazê-la, inclusive, para mostrar que o comitê é um lugar que pode resolver também essas coisas do dia a dia das pessoas, do cotidiano das pessoas. Né? A gente fica, inclusive nessa, né? Aí o Nelson traz aí que a gente tem que fazer um glossário. Claro, tem que fazer um glossário. Temos que, agora, além disso, né, temos que nos comunicar, saber comunicar e trazer, e ao mesmo tempo também buscar essa integração, não é só esperar que o outro venha. Nós temos que buscar a integração. Então, aí eu não vou ficar falando da lei, né, embora seja muito importante que cada um leia, né, a lei. Isso às vezes ler é chato de ler, é assim, mas é muito importante que a gente conheça a lei. Eu e a Rafaela Faquete fizemos uma leitura de toda a lei, comentada, e está lá no meu canal, Eu Cuido de Rios, do YouTube. Como é que pega a lista de presença? Podia pegar e depois a gente mandar essas coisas todas.
para vocês, informação, acho que eu vou pedir depois a organização, não sei se todo mundo se inscreveu para esse curso aqui. Se alguém não se inscreveu para cá, depois vá lá e coloque lá o nome no e-mail para a gente... Eu não estou na organização não, mas no intervalo eu pergunto para o pessoal da organização, para garantir isso. Excelente. E aqui, né? Aquilo que eu já falei, né? E vejam, eu, na minha concepção, eu acho que, é claro que esse seja um dos grandes problemas da nossa lei, quer dizer, uma das lacunas talvez, não um problema, mas é chamar a nossa política nacional de recurso hídrico. E olhar, é uma visão muito economicista da nossa água. Né? E não é à toa, se a gente pegar, né, eu tenho um mapa aqui, mais na frente, deixa eu ver se está aqui. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha comitê só aqui, ó. Mas a gente olhava aqui para o centro-oeste e para o norte, a gente não tinha quase comitê nenhum nessas duas regiões. Era só onde tem já conflito pelo uso da água. Aliás, tinha gente que falava que a gestão de recursos hídricos tinha que ser só nessas áreas, não tem que ter comitê de bacia, né? Eu fui trabalhar no WWF, fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. E era muito difícil falar você estava falando sobre isso, né? E falar assim, por que comitê de bacia lá na bacia, na região centro-oeste? É a segunda região com maior quantidade de água. Por que comitê de bacia na região norte, ou qualquer tipo de organização? Mas se você vai cada vez mais nessas regiões, fazendo um zoom na leitura, você vai ver que o centro-oeste tem problema sofre com problema de seca, de cheia. A mesma coisa então, são problemas diferentes, mas tem que ter gestão. Tem que ter governança e tem que ter gestão. Mas até bem pouco tempo atrás era aqui, ó. Por causa disso, é uma visão de que a política nacional de recurso hídrico, a água já é olhada como um recurso, não na sua essência. A água podia ser política nacional da água, né? Esse de recursos hídricos não vem da hidroelétrica, dessa indústria? Sim, tem tudo a ver com isso, né? A visão muito econômica da água. Né? E por isso até que tinha, isso que eu falei, né? Bem pouco tempo atrás você tinha, aqui rapidamente teve comitês de bacias, na área costeira, né? Para dentro do Brasil, agora mais recentemente que isso vem acontecendo. Ângelo, é aquele negócio, achava-se que tinha que fazer gestão só onde tinha conflito pela água, onde tem abundância não tinha conflito, só que agora o Senado está mudando. Mas você ter abundância de recurso hídrico não significa